já fazendo cadeira, já dá para terminar aqui. Oh, glória! Quem está sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar? O Senhor tem algo diferente em nossas vidas para fazer nessa noite. Na minha e na sua, amém? Confesso aos irmãos que eu venho orando para que Deus tranquilize os teólogos desse lugar. Eu estou com a palavra agora. Eu me preparando, pedindo para que Deus falasse comigo, né? E não tinha palavra, e eu digo, Senhor, eu sou tua, tu é meu e eu estou aqui. Cada vez mais eu entendo do quanto eu não sou nada, do quanto eu não sei nada, do quanto mais eu acho que eu sei, aí é que eu vejo que quanto eu não sei, porque esse Deus, Ele é grande, esse Deus está acima do nosso entendimento, conhecimento, intelectualidade, inteligência, raciocínio, lógico, julgamento. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Ele diz eu sou. E Ele diz agindo eu. Quem me impedirá? É a glória dele. A glória é totalmente do Senhor. Tudo que acontece na sua vida é para a glória dele. Seja de bom, seja de ruim, é Ele, ainda é Ele. A gente olha para a situação e pensa, isso é o Senhor. Às vezes acontece algo, a culpa foi minha, a culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano. Não, a permissão do Senhor sobre a sua vida. Existe um propósito muito maior que a gente não pode imaginar do que Deus tem preparado para nós, tem preparado para aqueles que o amam. Este é o propósito do Senhor. E eu costumo dizer que o propósito dele para nós, para você, é único, é exclusivo, é extraordinário. Você não precisa competir, nem em guerra, nem fazer força com ninguém ao seu lado. O Senhor não te chamou para fazer força. O Senhor não te chamou para fazer guerra com seu irmão. O Senhor te chamou para você caminhar, para você aplaudir o seu irmão, para você ajudar o seu irmão, para você abraçar o seu irmão. Nós precisamos entender que a glória não é para nós, não é sobre quem somos, não é sobre o que fazemos, é sobre quem Ele é. E é para que o nome dele seja exaltado sobre toda essa terra. E nós temos que ter um coração disponível, prontos a renunciar à nossa vontade, prontos a renunciar aos nossos desejos, prontos para receber verdadeiramente Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos abrir mão do que nós achamos, de tudo que foi formado na nossa mente durante toda a nossa vida, para receber o novo de Jesus. O Senhor, Ele disse que veio para trazer as boas novas sobre essa terra. E nessa noite Ele me fala em boas novas. Nós temos caminhado, contado muitas vezes o que o inimigo tem feito. E nós temos se calado do que Deus está fazendo. Nós temos se calado daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. A gente tem medo de falar que Deus vai fazer coisas boas. A gente às vezes tem medo de contar um testemunho bom, pensando assim, mas será que está tão bom assim? Mas na frente não vai acontecer, daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito ruim, só para me quebrar a cara. A gente já tem medo de contar os grandes feitos do nosso Deus. E focamos só naquilo que o inimigo fez, em toda a nossa vida, no nosso passado. Mas eu creio que nessa noite o Senhor quer fazer uma virada de chave no mundo espiritual, porque tudo começa lá. Mas o Senhor me dizia quando eu vinha, tem que ter fé para receber. Tem faltado fé para receber. A gente tem escolhido de quem receber. A gente quer julgar o outro a todo momento. E a palavra que anda comigo é: Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa por onde você andou. O Senhor olha o teu coração. Peça para Ele esquadrinhar o teu coração nessa noite. Paizinho querido, nós estamos dentro da Tua presença, Deus. A Tua presença é real nesse lugar. O Senhor está passando por aqui. O Senhor passa com a Sua presença neste lugar.
Ele me disse que está sondando os corações nessa noite. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu entendimento. E Ele te diz nessa noite: renuncia. Renuncia à tua vontade, renuncia ao teu achismo, renuncia. Senhor, nós renunciamos. Eu renuncio o meu achismo, eu renuncio tudo que eu sei, eu renuncio para que a tua vontade seja feita na minha vida. Senhor, eu oro por todos que estão aqui, Deus. Que a tua vontade seja feita na vida de cada um. Abre entendimento, tira a cegueira, estabiliza a mente. Que a tua palavra possa cair em terra fértil nessa noite. Pai, nos dá fé para receber a tua palavra. Pai, nos dá fé para crer, Senhor, nos teus milagres, nas tuas maravilhas. Nos dá fé, Senhor, também para perdoar os nossos irmãos. Nos dá fé, Senhor, para sair de onde nós estamos. Senhor, nos faz ir além. Mas nós queremos ir contigo, Senhor. Nós queremos ir de mãos dadas contigo. Se não for contigo, nós não queremos ir, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, Deus. É o meu clamor, Senhor. Nós não queremos sair daqui os mesmos. Nós não queremos sair daqui os mesmos, Senhor. Senhor, não importa palavras bonitas se não tiver tua presença. Senhor, vem com a tua presença, vem com a tua unção, Senhor. Confirma, sela esta palavra sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, que não saia de mim, Senhor, nada que venha de mim, mas que venha da tua palavra, que venha do teu trono, que venha direcionado ao coração de cada um neste lugar, Senhor. Que haja um romper neste lugar, um romper, eu profetizo, em nome de Jesus. Toma posse, irmãos, toma posse, em nome de Jesus. A palavra nessa noite está no livro de Jó, é um pouquinho antes de Salmos, no capítulo 42. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando vocês acharem que deve ficar de pé, para nós ver a palavra em reverência ao Senhor, como ato profético, nós reverenciamos a palavra dele. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, no 42, tá? Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que escolhe conselho sem conhecimento? Por isso profiro o que não entendia, proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. E assim foi que depois do Senhor ter falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecerei por vós mesmo uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vós. Por ele eu o aceitarei, para que eu não lide com vós conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então ele faz o Temanita e o Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou. O Senhor também aceitou Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó
2 vezes mais do que ele tinha antes. Amém? Posso sentar, irmãos? Glória a Deus. É tão interessante, eu não quero entrar no contexto muito de Jó, acredito que muitos conhecem a história. Jó, então, era um homem que se desviava do mal. Fala a palavra que Deus perguntou a Satanás o que ele sabia de Jó. Foi o próprio Deus que instigou a Satanás sobre Jó. E fala a palavra também que Satanás estava quem rodeava a terra, né? E ele tentou Jó, e Deus que só não tocasse na vida dele. Enfim, Jó perdeu tudo que ele tinha, né? E a gente sabe da história que no final ele estava se coçando, né, com um caco de vidro. E enquanto ele tinha perdido tudo, ele estava lá. Aqui é muito interessante, porque fala que ele era um homem, né? Um homem que se apartava do mal. Só que ele diz assim, ó: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Ele lá, com um caco na mão, lá, coçando. Imagine a tristeza dele, ter perdido tudo. Ele achava que ele conhecia Deus. E ele ainda disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. No meio da tristeza dele, ele falou uma palavra de fé. Ele ainda reconhecia o senhorio de Deus. Mesmo ele perdendo tudo, ele disse: eu sei que tu pode fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Ele tinha essa consciência mesmo na maior desgraça dele. Uma mente com fé, uma mente que o espírito da incredulidade não tinha vez. Porque a gente vê a nossa fé na nossa situação vulnerável. Quantas vezes a gente está passando por uma situação difícil e a gente parece assim, ó, meu Deus, a minha fé, eu achei que eu estava forte, porque eu não estou. Entramos em desespero, já ficamos ansiosos, já entramos, né? Já vê tudo que é ruim na mente da gente e a gente deixa o inimigo entrar na mente. Muitas vezes, como dizem, um passarinho pode sentar na tua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. E ele tinha essa consciência mesmo lá, em meio a enfermidades, mesmo a tristeza, ele tinha uma consciência de um Deus que podia fazer qualquer coisa. Ele seguia crendo. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Pois isso proferi o que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Aleluia. Quem aqui encontrou Jesus no momento mais difícil da sua vida, ou está buscando o Senhor por causa que está passando por uma situação difícil? A gente ouvia falar de Deus, a gente ouvia outras pessoas falar, quem é de lado cristão, sempre foi falado de Deus na minha casa, através do catolicismo, né? A gente rezava antes, mas eu ouvia falar de Deus. Mas foi na minha diversidade que eu conheci esse Deus. E eu ainda não me atrevo a dizer que eu conheço por completo. Eu me atrevo a dizer que eu acho que eu conheço um pouquinho do que Ele é. Vivi um pouquinho, e para mim é tão grande. Eu creio que Ele tem coisas maiores, eu creio que Ele é muito além do que eu consigo enxergar hoje. Eu creio que recém é um início, mas já é o suficiente para mim ter minha vida totalmente entregue à presença dEle, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que você precisa. Amém. Ele me tirou do pânico, da depressão, da ansiedade, dos pensamentos de morte. Não sonhava mais. Só quem passou por isso sabe da tristeza que é tu não ter mais sonhos, tu não ter mais expectativa de vida, tu ter certeza que tu vai morrer, um sentimento de morte.
tu olhar para um lado e tu não vê ninguém. Parece que nas horas que mais nós precisamos, a gente não tem alguém que demonstre um amor, que demonstre um carinho. O inimigo, ele é astuto em nos deixar solitários nos momentos mais difíceis, mas eu creio que é um propósito de Deus para que a gente olhe para Ele e veja a glória dele se manifestando na nossa vida. E ali eu conheci o Senhor, ali a palavra do Senhor começou a se abrir para a minha vida. E eu, uma pessoa totalmente incrédula, minha mãe dizia: reza, Lenise. E eu dizia: que mãe? Rezar, tá louca, isso é coisa do tempo. Eu imaginava que existia um Deus, mas eu nem imaginava, eu só ouvia falar até ser encontrada por Ele, até Ele nos encontrar. Nós somos muito abençoados. Nós somos muito abençoados. E o inimigo quer que a gente creia que a gente é uma pessoa infeliz. Porque o povo de Deus é um povo muitas vezes infeliz, um povo que só passa luta, um povo que não tem vitória, um povo que só vive. A gente sabe que a caminhada não é fácil, mas muitas das vezes nós não estamos rompendo porque a gente não está crendo no que esse Deus prometeu para nós. A gente não está focando na promessa, a gente só está olhando na caminhada, na dificuldade. E eu creio que é chegado um tempo em que o povo de Deus vai se levantar e vai exaltar o nome dele, e vai glorificar o nome dele, e vai falar dos feitos deles, e milagres e maravilhas, nós como povo de Deus, através das nossas vidas será feito. O amor do Senhor seja completo em nosso coração, que nós sejamos avivados por temor, que nós voltamos a ter temor, Deus, a renunciar de verdade, a renunciar, mas tomar posse que esse Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Um dia nós sonhamos ou oramos. Tomar posse na sua vida, que Deus tem uma promessa para ti, em nome de Jesus. E Ele diz assim: portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Ele era um homem que se desviava do mal. Quantos de nós temos coisas para nós se arrependermos nessa noite? E não é culpa. Culpa não é arrependimento. A culpa não vem do Senhor. A acusação não vem do Senhor. Mas às vezes falta aquilo de olhar para o meu passado. E às vezes eu acho que porque eu sou crente, porque eu sou cristã, participo do ministério, eu venho na igreja, porque eu estou no cargo, eu estou pronto e a obra de Deus para na minha vida. Porque me subiu um conceito de que eu estou pronta demais para ser trabalhada por Ele. E a vida paralisou, a caminhada paralisou, e a gente estagnou. E parece que Deus não é mais o Deus de novidade. E às vezes Ele nos separa, às vezes Ele nos leva para uns caminhos diferentes e a gente pensa: foi pecado, te desagradei, te decepcionei, Deus. É comigo, todo mundo está indo, eu não estou. O que está acontecendo? Ou a gente pensa: não tem mais jeito, né? Não está acontecendo nada na minha vida. Sou um fracassado, sou um derrotado, não consigo nada. É o pensamento que Satanás trabalha na vida de todo ser humano, é o que ele quer que a gente acredite. E Jó, mesmo passando por isso, ele não acreditava, ele me dizia, ele via tudo que tinha acontecido, perdido o filho, né? Perdido todos os bens, enfermo, e ele tinha uma mente firme ainda. Ele dizia, né, que ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. E nós agarramos com as mentiras de Satanás, porque a gente olha para nós. Um dia eu estava me comparando, e Instagram, né? Todo mundo no Instagram, todo mundo lá fazendo sucesso, todo mundo isso, aquilo, eu aqui. Eu aqui, meu Deus! A gente já fica, né? Meu Deus, eu não sou nada, não tenho nada. Já começa com o pensamento, né, de inferioridade. E eu fiquei um pouco frustrada.
E eu comecei a olhar para mim e pensar, meu Deus, que vergonha, olha o que eu sou, olha o que eu sou, e eu acho ainda que tal coisa, a gente vai ter vergonha de inadequação que a gente tem com a gente mesma, sabe? E eu lembro que eu me deitei assim e digo, ai Senhor, tira isso de mim, esse pensamento não vem de ti, me ajuda, porque eu estava decepcionada, olhando para mim, olhando para o que eu tinha, olhando para minhas condições. E o Espírito Santo me disse, vai viver por fé, vai viver por vista. As duas coisas não dá. Quando eu olhar para mim, tiro os olhos do Senhor. Quando eu olhar para o homem, eu tiro os olhos do Senhor. Quando o geral, eu estou decepcionada com o geral, ao redor, as pessoas ao meu redor, com a situação, eu tirei os olhos do Senhor e coloquei em lugar. Então a minha fé está no homem, então eu estou em pecado. Eu estou olhando para mim, estou em pecado, porque eu não sou nada mesmo. E por fé não. Por fé, quando eu olho para o Senhor, Ele tem promessas na minha vida, Ele tem promessas na sua vida. Ele disse que nós somos para sermos mais que vencedores. Ele disse que Ele, antes mesmo lá de nós estar no ventre, né, da nossa mãe, Ele já nos formou, Ele nos chamou pelo nome. O Senhor fez um propósito, Ele tem um propósito único, exclusivo para você e para mim. Ele não mandou a Lenise, não mandou o Santo, não mandou o Denilson, olha, eu vou mandar ela para a terra e te vira. Não, Ele fez com um propósito único. Nós só precisamos entender qual é o propósito. Qual a vontade do Senhor. E muitas vezes tu vai dizer assim, ó, vamos fazer tal coisa agora. Agora vamos fazer isso. Aí tu vai lá pro joelho. Não, o Senhor diz, não é para fazer. E renunciar dói. Mas se tu crê de verdade que Deus tem um propósito na tua vida, tu vai dizer amém, Senhor, vai doer, mas eu vou aceitar o teu propósito, eu vou dizer não, porque eu creio que tu tens promessas na minha vida e vão se cumprir. Eu não quero andar por aí quebrando a cara, eu não quero estar perdendo mais tempo, porque não dá mais para perder tempo. Eu quero cumprir o propósito. Eu vou dizer não, porque eu creio em ti, Senhor, mesmo que me doa, mesmo que eu seja julgada, mesmo que fale o que quer de mim. O que me importa é honrar a ti. E ele se arrependeu do passado dele. E ele já era um homem que se desviava do mal. Ele não era um homem que ia e se desviava do mal. Pecado para esse lado então. Ele pediu perdão pelo seu passado. Ele reconheceu. Assim foi que depois do Senhor ter falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a ele, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falaste de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. O Jó, ele se arrependeu da arrogância que ele estava. Ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus. E chega um momento que na caminhada que a gente acha que a gente é muito bom, que a gente muitas vezes acha que não tem nada mais para se arrepender, que a gente tem nada mais para pedir perdão. Às vezes a gente está julgando as outras pessoas e a gente se esquece que muitas vezes a gente fez muito pior e a gente não tem misericórdia com os outros. A gente não olha para nós, a gente não olha para onde Deus nos tirou. A gente quer muitas vezes arrotar santidade em cima de quem não tem nem condições e nem força para dar um passo. Muitas vezes a nossa arrogância faz com que as pessoas se sintam oprimidas por um Deus que só está de braços abertos para elas e diz, vem como tu está. E Ele diz, somente vem como tu está. Nós, como cristãos, nós temos que lembrar de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou e entender que foi a graça dEle, não foi na nossa força. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos escolheu, não foi porque nós escolhemos a Ele. E Ele nos escolheu e teve de graça, misericórdia e tem. Então, muitas vezes nós precisamos voltar lá para o passado, que a gente fechou as gavetinhas tapadas de coisa, tapada de mágoa, tapada de decepção, e segue vida do cristão que eu sou, conhecedora da palavra. Né? Segue a vida. Segue a vida, deixa lá, 20 anos virem para cá. A gente não manda para frente, não manda para trás, e ainda julga o outro. Porque eu sou conhecedora da tua palavra, sou teólogo. Agora fazer o curso em teologia.
mas não tem amor no coração. Faça um curso todo dia sim. A gente precisa dominar a palavra, a gente precisa saber, compartilhar o conhecimento, se avivar. A gente vai coisa linda, a gente para para falar dos irmãos, entra aqui e falar de Jesus, da palavra, que coisa linda, que igreja avivada é essa que a gente está precisando. Muitas vezes a gente anda por engano, espírito engano, porque não entendeu o propósito, não entendeu que o meu propósito do meu irmão são diferentes, e nós não temos que competir, nós somos um corpo, nós somos um exército. Às vezes quem o exército que está na frente precisa da retaguarda. Vocês que são homens do quartel sabem disso. Existe, né? Cada cargo dentro do quartel vai o que vai atirar, mas tem aquele que vai dar um suporte lá, vamos dizer, uma cobertura sobre aquele. É essa a igreja, nós somos um exército, não precisa disputar, nós precisamos ir. Nós precisamos ser uma igreja que avance. Para isso nós temos que entender, ter uma visão de unidade que é tão pregada, tão falada, não vivida. Precisamos fazer forçadamente um amor para com o irmão que não flui de nós, porque não tem amor em nós. Fazer tipo de aparentar que está bom nos outros. E a gente precisa aproveitar que a gente é bom. E o Senhor sonda os nossos corações. E não tem nada errado em reconhecer que às vezes meu coração não presta. Que às vezes eu tenho inveja, às vezes eu tenho ciúmes, às vezes eu penso mal, às vezes eu julgo, às vezes a minha rejeição faz eu pensar que outra pessoa tá. Não sei o que, às vezes eu passo uma pessoa de que não suporto mais aquela pessoa, e eu posso olhar, cara. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu sou humana. Eu vou pedir Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Muda meu coração, eu abençoo essa pessoa. Me ajuda. Tira isso do meu coração. Ora, ora. Vamos chegar lá, porque essa parte eu estou me adiantando. Portanto, enfim, vou falar aqui, ó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Os amigos de Jó? Que amigos, né? Quem tem amigos assim? Ai, só aconteceu algo errado na vida da gente, só não tem evidência. Os amigos saem de perto. E aí, muitas vezes tu é tido por louco, tu é tido por uma pessoa que está andando num caminho errado, né? Um rebelde. É rebelde. Tem cérebro, é rebelde. Ai, misericórdia. É rebelde. Pensou? Rebelde. A gente sabe que a rebeldia é um espírito sim, tá? Não dou força para isso. Mas eu quero dizer que nem sempre, porque a pessoa que está do teu lado pensa diferente de ti, que ele é uma pessoa que não tem a direção de Deus ou que ela não seja de Deus. E nem sempre nós estamos certos. Muitas vezes eu estou errado, quase sempre. Quem sempre está certo é o Senhor. Sempre é Ele que está certo. E a gente tem que ter essa humildade de reconhecer. E muitas vezes vai chegar lá, o profeta de Deus do teu lado e vai dizer: olha, tal coisa errada na tua vida. Pensa que é o fulano vai dizer isso. Nem sabe nada, está me julgando pela aparência. Não é revelação. É via profética comprometida, né? Mas Deus fala conosco e quando Ele fala, Ele nos confronta. Né? E aí, o que a gente faz? Se endurece ou se arrepende? Olha, dá para fazer uma música cristã. Se endurece ou se arrepende? Endurece o coração ou se arrepende? Nós temos que ter cultura de arrependimento, pedir Espírito Santo me traz arrependimento, porque eu não quero continuar essa caminhada desse jeito que eu estou. Se tem pessoas lá atrás para perdoar, comece a orar, porque às vezes a gente diz que perdoa a pessoa, mas está com o coração tapado de mágoa. Como eu sei que eu perdoei ou não uma pessoa? Quando eu acho que ela me deve algo. Eu penso, fulano me deve tal coisa, ciclano me deve tal coisa, está me devendo dinheiro, ciclano, a vez que eu caí não me levantou, a vez que tal coisa ainda está brotada no coração. Ela fez, ele nunca me ajudou, nunca fez. Tem uma dívida contigo. E nós temos o que? A cultura, por quê? Porque é bonito dizer que eu perdoei. Porque eu tenho que ser uma boa cristã. Talvez para ser livre. Mas
A obra precisa acontecer de dentro para fora. E você está sonhando baixo, você está pensando baixo demais. Você não está entendendo o que Deus vai fazer através da sua vida. A gente está olhando para coisas muito terrenas. A gente está olhando para coisas da nossa volta, porque ainda a nossa visão não foi ampliada. Ainda o espírito de religiosidade está nos travando. A gente está olhando para cá. A gente está olhando para cá, o inimigo está muitas vezes nos prendendo em meio a ofensas, em meio a circunstâncias, para que a gente fique presa naquele lugar e a gente não expanda a olhar para aquilo que o Senhor tem. A obra começou para mim entender um pouquinho do que Deus está querendo falar com vocês, sobre o espírito de ofensa, que mudou totalmente depois. Eu fui num velório. E eu só fui no velório, eu estava numa correria, porque essa pessoa falou de Jesus para mim. E ela era uma pessoa, na época que ela estava convertida, e depois ela se desviou. Mas ela era uma pessoa muito engraçada. Ela era muito engraçada. Ela pregava de Jesus para mim, na época, a pior época da minha vida. Ela não era minha amiga, ela era conhecida de amigas minhas. E ela era uma pessoa que não era muito bem falada pelas coisas que ela tinha feito. Mas ela foi uma pessoa que Deus levantou para cuidar de mim na hora que eu mais precisei em toda a minha vida. Ela ia para lá fumando cigarro dela, mas ela pregava Jesus para mim. E eu numa cama de depressão, que eu saía da própria minha casa, me dava como se fosse que eu ia infartar, eu parava num plantão no SUS, né, lá, todos os dias, à tardinha, sozinho em casa, pensamentos suicidas, a palavra batendo na minha porta. E ela era tão engraçada que ela conseguia me fazer rir quando eu tinha depressão, que eu não ria mais, para vocês terem o nível. E ela fazia um chimarrão, ia para lá passar a tarde comigo e fumava o cigarro dela e entregava Jesus para mim. E ela fez eu acreditar que Deus ia me curar. E eu procurava médico, procurava tudo e não adiantava nada. E ela me dizia: Lê, não faça uma coisa que tu vai colocar fé no lugar errado. E eu ouvia ela desesperada, ouvia ela. Eu creio que ela está com o Senhor, que muitas almas ela ganhou para Jesus. Ela era uma evangelista nata. E ela acabou falecendo. E eu na correria do dia a dia, com filha do colégio, trabalho, que a gente fica... Não sei se vocês já perceberam, mas a gente muitas vezes fica preso na nossa rotina, né? E eu digo, não, é o mínimo que eu vou fazer. Sempre que ela decide eu ir e tal, eu digo, o mínimo que eu vou fazer, eu vou lá no velório pra ir, eu preciso ir lá. Quando eu cheguei no velório, eu vi muitas pessoas na minha infância, sabe, amigos, vizinhos que moravam, e alguns, eu olhei assim, ó, pessoas destruídas, vou dizer, destruídas, sabe, destruídas assim, eu olhava no olhar das pessoas, tu via uma tristeza, tu via uma aparência assim, ó, que percebia que aquelas pessoas não tinham Deus. E ela tinha filhos, e nisso veio uma amiga e me disse assim: Olha, agora os filhos dela não tem ninguém para cuidar. E ela tinha um filho que ela tinha adotado, um menininho de uns 7 ou 8 anos. E não tinha para onde, e eram 3 meninos. E não tinha para onde levar eles. E ela dizia: Lê, e ela falava de Lê, quando a pessoa morre, ela não tem direito de ser velada se ela não tiver dinheiro para pagar uma sala. Eu saí nem uma louca lá na prefeitura, consegui uma sala, consegui emprestado para mim velar ela. E ela era só amiga dela. E essa criança chorava num desespero. E agora quem vai cuidar dos filhos dela? Não tem quem cuide. Não tem pai, não tem mãe, ninguém, não tem de onde tirar dinheiro. Ficaram só eles sozinhos. Só que ela tinha um desespero que eu olhei para ela e disse assim: calma, vamos orar e vamos buscar uma solução. Deus vai cuidar. Porque tinha um fundamento de fé na minha vida estabelecida que na vida dela não tinha. Ela tinha um desespero. E eu vi aquelas pessoas assim, me digo assim: Senhor, o que nós estamos fazendo? O que a tua igreja está fazendo? Que a gente está preocupado com... Quem vai assumir lá o lugar, quem vai isso, quem vai aquilo. O Senhor falou: o que nós, crentes cristãos, estamos fazendo? E o Espírito Santo me disse: nós temos uma fé, nós temos um poder em nós, que é o Espírito Santo de Deus,
capazes de transformar a nossa vida e ainda por cima a vida dos outros através de Jesus. E nós não estamos entendendo, porque nós estamos entretidos entre nós, disputando, que nem Paulo falou lá na igreja de Éfeso. Cegos, cativos nas quatro paredes. E eu ali já tinha saído de alguns ministérios e não entendi o propósito. E muitos dos amigos, muitas das pessoas, né, que me aconselhavam, muitas vezes sem perceber, que eu creio que o inimigo ele usa nós muitas vezes, o Pedro, eles me diziam como se eu estivesse errada, como se eu tivesse feito algo muito errado. Eu tinha o sentimento que eu tinha decepcionado Deus, porque eu tinha parado na época na obra, eu tinha parado, mas eu orei para isso, eu busquei direção para isso. Eu tinha um sentimento que eu tinha decepcionado Deus, que às vezes as pessoas iam orar por mim e diziam assim, porque ele entendeu isso, entendeu aquilo, não. Eu já parava assim, não deixa essa culpa de novo, não. Tu é o Senhor da minha vida, mas eu carregava o sentimento que eu tinha decepcionado o Senhor. Isso a religião muitas vezes faz com nós. Sentimento de culpa, porque tu parou a obra. Quem coloca a mão no arado, olha para trás, amém? É verdade. Mas quem disse que é só essa obra aqui de dentro, por causa ele acende uma candeia e coloca escondida, ele coloca onde? Bem em cima, para iluminar todos que estão na casa. Traz uma luz aqui, vamos ver se vai iluminar, não vai iluminar porque tem luz. Leva nas trevas, vai iluminar, vai iluminar. Nós temos que entender que o Senhor se preocupa com almas. Enquanto nós estamos entretidos, deixa do pecadinho ou não deixa do pecadinho agora? O que eu faço? Querido, Deus tem um propósito na tua vida e Ele tem pressa. E se tiver que te apertar para te trazer, Ele vai te apertar. Prefira vir pela graça. Vem pela graça. Não venha pela dor. Eu sei o que é vir pela dor. Eu não estaria aqui pelo meu nível de incredulidade se não fosse a dor me forjou. E o Espírito Santo é o que me mantém nessa caminhada. E eu peço todos os dias que Ele me mantenha, porque eu sei que isso não é força minha, não é mérito meu. Eu não tenho mérito nenhum de me permanecer. É Ele, eu preciso dele. Vocês entendem que meu nível de fraqueza é tão grande que eu preciso dele na minha vida? Você sente isso? Você sente isso no seu coração? É isso que nós precisamos entender. Nós não somos melhores que ninguém. E esse mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E você deve entender que juntos nós somos fortes e ninguém é mais que ninguém aqui, porque Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, você entendeu que é Ele que é poderoso? Diga para o seu irmão, você tem poder em nome de Jesus. E agora eu quero que você diga assim, em nome de Jesus, o Senhor me dá poder, autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e nem o mal me causará. Amém. Deus. Então, para concluir, não importa se estão falando mal de você, se os amigos estão dizendo que você é um pecador, se você é um fracassado, um derrotado, que você enlouqueceu agora que se cometeu, né? Deixa falar. Deus se agradou do coração de Jó, que ele justificou a Jó. E ainda disse que só perdoaria se Jó orasse por ele. E aí está a chave. O espírito de ofensa tem prendido nós, tem nos deixado cativo. O espírito de ofensa, nosso coração se ofende por nada. Aquela palavra lançada uma semana. Fulano falou aquilo que eu não sou nada, falou que eu não tenho nada, falou que eu fui uma derrotada porque eu deixei os filhos em casa, então é como se eu tivesse caído para cuidar, né? Eu fui cuidar dos meus filhos na época que eu deveria estar servindo. E aí eu me sinto nada. Aquelas mesmas pessoas que eram as que me apaparicavam quando eu estava à frente são as pessoas que passam por mim na igreja e nem me olham nos olhos assim, porque eu não tenho mais o que oferecer. E no mundo, pior ainda, tá? Não vamos nem falar. E no mundo, se tu tiver algo a oferecer, meu filho, tu presta. Se tu não tem, só se tu servir para fazer alguma coisa ali, porque senão, tchau, tu não é nada. O ser humano é envelhecer. Mas Jó,
Ele orou. Ele orou, meus amigos. Ele orou. Ore pelas pessoas que não saem da sua cabeça. Não é? Ai, que eu quis ir lá reconhecendo. Ah, se agora se eu tivesse falado das fortalezas da mente, né? Sai com Jesus também, glória a Deus. Jejum e oração. Jejum e oração e muito Jesus. Fortaleza da mente. E ali dizia, né? De Jesus, discípulo perguntando: como que. Quantas vezes tem que perdoar por dia? Tá difícil, né? Jesus disse: 77. Eles tinham visto milagres, eles tinham visto Jesus curando, libertando, e eles olharam para Jesus depois de tudo isso e disseram: dá mais fé, então. Dá mais fé. A gente tem fé para ver milagres, né? Tem fé para ver curando, libertando, lá no encontro. Glória a Deus! Aqui, glória, né? Mas na ofensa, a gente já está torcendo para o outro cair. Vai ver. Vai ver, agora tu vai ver. Agora que cair, eu vou dizer: não sei que sou, viu quanto você está, né? Ore, Senhor, me ajuda a perdoar. Mas é verdade, né? Não podemos fingir que a gente perdoa só para dizer que a gente é bom, né? A gente não tem que agradar o homem, a gente tem que agradar a verdade, ele quer a verdade, não quer mentira. Tem que chegar e dizer: Deus, ó, ajuda a perdoar, eu estou me sentindo assim, e aí ele começa a falar, começa a trazer pessoas, começa a trazer resposta, e tu vai dizer: o Senhor está respondendo as minhas orações, não é que Ele é comigo. E aí nós vamos crescendo de fé em fé. Aleluia. Né? E vamos sendo transformados de glória em glória. Mas Ele quer a verdade. Perdoem aquelas pessoas do passado. Perdoe, dá nome. Orem por elas. E diz que Deus, após Jó orar, olha só a chave do perdão. Quem que perdoou? Eu? Quem que não perdoou? Perdoei. Deus o livre dizer para o crente que não perdoou. Capaz, né? De humildade. Quem nem perdoar? Eu perdoar? Não, eu prefiro ficar esses 15 anos aí, já estava na luta uns 10, prefiro passar uns 15 assim, mas eu não vou dizer que eu preciso perdoar. Já perdoei. Quando a gente perdoa, a gente ama aquela pessoa, porque a gente entende que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. A gente não fica falando, sabe? Tomara que nunca mais volte. Tomara que nunca mais volte os pés. Perdoei, mas que nunca mais ficar lá. Não, Senhor, abençoe, me faz amar, porque Jesus disse: o que vale eu amar quem me faz o bem? A gente tem que amar quem a gente acha que nós fez mal. Muitas vezes nós estamos colhendo o que plantamos. Se eu estou colhendo algo na minha vida, será que eu estou plantando ou será que eu estou colhendo? Fica um ponto de interrogação. E Deus, o Senhor, mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Ele agradou o coração de Deus, mas ele só virou o cativeiro de Jó quando o Jó orou por seus amigos que o ofendiam, que diziam que ele estava em pecado, que ele tinha que se arrepender. Antes disso, não. Então, o perdão ainda é uma chave para o Evangelho. Então, um dia vocês querem de pé para nós estar orando, então. Amém. Deixa eu tocar um louvor para nós estar encerrando. Eu sou um perigo no microfone. O pastor Jaci, sou discípula dele, ele diz que pega e não larga mais. Eu descobri isso agora esses dias. Engata primeiro e vai, né? Uma bênção. Eu quero também louvar o Senhor, que hoje eu trouxe meu irmão. Eu não trouxe ele, ó. Eu não trouxe ele, o Senhor trouxe ele.
E Ele está aqui conosco. Creio que é um tempo novo na vida dele. E Deus está confirmando. E eu vou então pedir para que nós estejamos orando, não vou fazer apelo. Eu quero que, se você pensar aí em coisas que o Espírito Santo possa ter ministrado, confrontado, não fique raiva em mim, tá? Olhem para me perdoar. Mas aquilo que saiu aqui, eu creio que veio do coração de Deus, de uma forma meio bagunçada, mas que cada um tinha uma parte para cada um, né? E esteja disposto à mudança. Eu sempre lembro de uma frase que a Bianca Toledo dizia: eu não perdoo porque eu sou boa, eu perdoo porque eu sou inteligente. Né? E o Senhor vai fazer tantas coisas na vida de vocês, irmãos. Deus tem feito grandes coisas na minha vida para honra e glória no nome dEle. Eu não sou nada, eu não tenho nada. E Ele tem feito. Vale a pena renunciar, sabe? Diz não. Diz não quando Ele dizer não. Diz não. Renuncia o pecado. Acredita na promessa que Ele tem sobre a tua vida. Não se ache menos que ninguém. Você é filho do rei. Nós temos que entender que não é condição financeira que nos leva a patamares. Não! Nós somos filhos do rei. É Ele. O que nós vamos ser se nós somos filhos dele? Não se ache menos que ninguém. Não se ache inferior que ninguém. Não se ache menos. Não olhe para suas condições. Não olhe para sua condição financeira. Ele é dono do ouro e da prata. E Ele abençoa os seus filhos. Mas isso não é tudo. É ter um coração grato. Nós já somos felizes. O inimigo quer que nós pensamos que a gente é infeliz. Ele quer que a gente pense o tempo inteiro, sabe, que a gente é derrotado. Mas nós estamos cegos. Nós temos a coisa mais preciosa, que é Jesus, que é a verdade do Senhor na nossa vida. Nós não vamos sermos enganados. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Amém? Vamos orar então. Paizinho amado, nós rendemos toda a honra, toda a glória a Ti. Obrigada, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Deus. Eu não tenho como Te agradecer, Pai. Ah, Senhor, não somos nada, Pai. É Tu em nós, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu direcionamento, Senhor. Nós colocamos na Tua presença todos os nossos anseios, todas as nossas faltas, Pai. Tira a cegueira dos nossos olhos. Tira, Senhor, toda a falta de entendimento, Senhor. Abre nossos ouvidos espirituais. Espírito Santo nos guia aonde que nós devemos ir, como que devemos fazer, Senhor. Nos mostra, Senhor, o que Tu tens para nós. Nos leva para o centro da Tua vontade. Coloca amor no nosso coração, o amor que tem faltado, o amor que tem se esfriado. Nós não queremos, Pai, não queremos ficar, Senhor. Nós queremos, Senhor, sermos salvos. Nós queremos, Senhor, ganhar almas. Nós queremos amar as pessoas de verdade. Nós queremos viver por um propósito. Nós queremos, Senhor, como dizia a música, exalar o Teu bom perfume. Nós queremos, Senhor amado, ser embaixadores de Cristo nessa terra. Nos ajuda, Senhor, nos enche do Teu poder. Nos enche, Senhor, da Tua unção. Vira os cativeiros neste lugar, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, nos ajuda a liberar perdão para as pessoas ao qual, Senhor, nos feriram, nos machucaram, que muitas vezes, Senhor, faltaram conosco na hora que mais nós precisamos. Aquelas pessoas que muitas vezes, Senhor, foram desamorosas, não honraram, Senhor, que aproveitaram, até pisaram no momento de dor, até pisaram no momento que nós estávamos muitas vezes no pó. Mas quantas vezes nós fazemos isso, Senhor, com os outros? Quantas vezes nossas palavras, Senhor, são cruéis? Quantas vezes, Pai? Então nos perdoa. E assim, Senhor, nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Pai. Ajuda-nos a liberar o verdadeiro perdão. Coloca no nosso coração a vontade de orar por essas pessoas. Ah, Senhor amado, vira o cativeiro de toda ofensa, todo espírito de ofensa que tem se instalado sobre a Tua igreja, toda competição que tem acontecido no nosso meio. Nós declaramos que nós renunciamos isso. Nós declaramos em nome de Jesus, nós renunciamos o pecado, porque nós queremos a Ti, Senhor. Nós queremos a Tua presença. Nada mais importa, Senhor, se nós não tivermos a Ti. Ah, Senhor, no nosso meio, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Levanta homens e mulheres
ministra cada mente, cada coração e da graça que capacita a vencer, da graça que capacita a deixar o pecado, da graça, Senhor amado. E eu te peço também nessa noite, começa, Senhor, a trazer cura física para quem está liberando perdão. O Senhor me ministrava cura física, cura na coluna, cura no corpo, cura, Senhor, cura em nome de Jesus. Seja curada aí, irmão, seja curada aí, irmã, aonde você está, onde tem uma enfermidade, toma posse da autoridade que o Senhor deu no nome de Jesus e começa a ser curado, vem com o teu fogo, Senhor, vem com o teu fogo e começa a queimar a enfermidade. Nós declaramos a tua cura sobre as nossas vidas, nós declaramos a cura da depressão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de aflição, todo espírito que faz pensar que somos muitas vezes rejeitados, derrotados, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós declaramos que cai por terra em nome de Jesus no nosso meio. Ajuda-nos a sermos humildes na tua presença, humildes que se submetam à tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós declaramos que é um novo tempo sobre as nossas vidas. Levanta sua mão, amém? Senhor, nós declaramos, o teu novo tempo chegou. E eu quero fazer parte dessa geração eleita. Senhor, entra. Jesus, entra. Nós abrimos nosso coração. Te pedimos, entra, Espírito Santo. Eu troco a falta de perdão pela tua presença. Eu troco a minha arrogância pela tua presença, porque tu és tudo mais precioso que possa existir a tua presença. Segue buscando, deixa ele ministrar. Escute esse louvor, ele vai seguir ministrando a tua vida. Se der vontade de ajoelhar, receba o que ele tem, em nome de Jesus.